Olá, pessoal! Agora vamos estudar um assunto incrível. O tema é proporção áurea, também conhecida como a regra de ouro. É a matemática e a arte mais uma vez atuando juntas em nossas vidas. Essa proporção, ou melhor dizendo, essa regra, serviu de base para atingir a perfeição utilizada pelas antigas civilizações, até mesmo antes de Cristo, na elaboração de suas artes e arquitetura. Pitágoras, matemático e filósofo da Grécia Antiga, utilizava a proporção áurea para explicar a harmonia entre a alma e o cosmos. Quando ele descobriu que as proporções do pentagrama eram iguais às da proporção áurea, tornou esse símbolo como a representação da irmandade pitagórica. Esse era um dos motivos que levava Pitágoras a dizer que tudo é número, isto é, que a natureza segue padrões matemáticos, bem como a música e a astrologia, e isto era apenas o início de tudo. A proporção áurea é uma constante real algébrica, que ocorre quando dividimos uma reta em dois segmentos, de forma que o segmento mais longo da reta, dividida pelo segmento menor, seja igual à reta completa dividida pelo segmento mais longo, e seu valor é constituído por um número imenso, 1,61, 80, 30 e pouco, etc. e tal. Mas é melhor arredondarmos para 1,6180, deixando o número com 4 dígitos depois da vírgula. De imediato, pode ser difícil de compreender, mas quanto mais temos contato com o assunto, melhor conseguimos aumentar a vantagem de entendê-lo. Na equação que aparece na parte inferior da figura tem uma letra diferente. Essa é uma letra grega no qual chamamos de Φ. Seu nome se originou a partir do nome de Fidias, que foi um escultor, arquiteto e matemático da Grécia Antiga, que, segundo acredita-se, ele utilizou o conceito de proporção áurea quando projetou o Partenon, isto é, lá no século V a.C. E Fidias não foi o único grego a investir na proporção áurea. Platão também gostava de utilizar o φ, e entre muitos outros gregos. No início do século XIII, o italiano Leonardo Fibonacci descobriu propriedades únicas em uma sequência de números. Essa sequência você pode conferir nessa ilustração. Curiosamente, a sequência de Fibonacci está diretamente relacionada com a proporção áurea, já que a razão entre qualquer par de números sucessivos é bem próxima à proporção áurea, e conforme os números vão ficando mais altos, a razão se torna cada vez mais próxima de 1,6180. Pois quando esses números são aplicados a proporções de um retângulo, chegamos ao que em geometria é conhecido como retângulo de ouro, e é aqui que a aplicação da proporção áurea começa a se tornar interessante. Isso porque esse retângulo ficou conhecido como uma das formas geométricas mais agradáveis em termos visuais que existem por conta disso. Ela teria sido largamente aplicada nas artes e na arquitetura, juntamente com o espiral áureo, que é obtido quando desenhamos uma espiral seguindo o fluxo dos quadrados formados no retângulo de ouro. Dizem que os antigos egípcios empregaram a proporção áurea para construir as pirâmides de Gizé. A relação entre a proporção áurea e as artes teria nascido a partir de um livro escrito pelo monge italiano Luca Pacioli, chamado De Divina Proporzione, no século XVI. Luca era amigo de Leonardo da Vinci e foi ele quem ilustrou o manuscrito do monge. A partir daí, a proporção áurea teria sido aplicada em inúmeros quadros e esculturas da Renascença, para que os artistas pudessem alcançar maior beleza e equilíbrio em suas obras. Aliás, dizem que o próprio Da Vinci teria aplicado o conceito para definir todas as proporções em sua obra A Última Ceia e empregado a proporção áurea para criar a Mona Lisa e o homem vitruviano. Além de Da Vinci, outros artistas teriam feito uso do conceito, entre eles Michelangelo, Botticelli, Rafael, Rembrandt e Salvador Dalí. Há também quem acredite que a proporção áurea tenha se tornado uma ferramenta indispensável para os designers, já que muitos logotipos teriam sido desenvolvidos com base nesse conceito mágico, mas as aplicações não pararam por aí. Surpreendentemente, a proporção áurea não se limita a aparecer em obras de arte ou monumentos arquitetônicos. Segundo acreditam alguns, sua abrangência é universal e ela se reflete na organização dos ossos de humanos e outros animais, na ramificação de veias e nervos, na disposição das pétalas das flores, nos galhos das árvores, na formação de galáxias, na formação de furacões, na geometria dos cristais, nas proporções de compostos químicos e até mesmo nas moléculas de DNA. No caso das flores, por exemplo, em algumas plantas o número de pétalas segue a sequência de Fibonacci e em outras as sementes são frequentemente produzidas do centro para as extremidades. Já a forma como os galhos das árvores se ramificam também reflete os números de Fibonacci.
assim como os padrões adotados pelas raízes de determinadas algas. Além disso, as conchas de muitos animais marinhos, bem como as dos caracóis, são perfeitos exemplos de espiral dourado, assim como muitos furacões. Também é possível desenhar o retângulo de ouro sobre as galáxias em espiral. Agora, para reforçar o aprendizado, vamos ver uma animação da Disney que aborda de uma maneira lúdica sobre esse tema. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Aquele que usa esse tipo! Donald. É experimental! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Ah, sabia o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera.
Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Aos pouquinhos e com o tempo, a proporção áurea vai se tornando um assunto mais familiar. Para isso, vale a pena fazer um exercício visual ao tentar encontrar a proporção áurea na natureza por onde passar. Vamos lá? Até o próximo tema!